E aí, galera, tudo tranquilo? Vamos agora falar sobre o teorema de Arquimedes, o empuxo, né? É aquela força, né, que a gente sente quando a gente entra na piscina, na água do mar, que a gente se sente mais leve, tá? Essa força, ela é vertical para cima no corpo, tá? E vertical para baixo no líquido. Para cada ação tem uma reação, a gente tem que lembrar disso aí, tá? Bem, todo o corpo, né? Quando o corpo sólido, né? Quando ele é mergulhado num fluido, o que são fluidos? Líquidos e gases. Em equilíbrio, ele recebe essa força, né? Essa força de direção vertical, né? Em sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual, tá? O valor numérico é igual ao peso do líquido deslocado, tá? O peso do fluido deslocado. Então aqui eu tenho um recipiente sem nada, coloquei aqui um cilindro e aí apareceu aí o empuxo, né? Esse volume do líquido deslocado, esse peso do líquido deslocado vai ser igual ao empuxo, tá? Mas por quê o empuxo? Imagina aqui esse corpo cilíndrico dentro d'água, né? Totalmente submerso. Então existe uma pressão nesse ponto aqui, tá? A coluna de água está aqui em cima, finge que aqui é o ar, a coluna de água está aqui para baixo. Então existe uma pressão no ponto A, existe uma pressão no ponto B. É dado por força sobre área. E aí essa pressão é a altura dessa coluna. Aqui embaixo existe uma força que o líquido faz para cima, dado pela área de contato, é a pressão da coluna de água, tá? Então essa força está de baixo para cima, essa força de cima para baixo. Essas forças são iguais? Não. Por quê? Porque essa altura é maior do que essa. Então essa pressão aqui embaixo é maior que essa. Como as áreas são iguais, ele é um cilindro, então essa força de baixo é maior que a força de cima. Bem, essa força está de baixo para cima, essa força é de cima para baixo. Então elas têm sentidos opostos. Então, a força de baixo é maior que a de cima, a resultante está para cima, que nada mais é que o empuxo. Tá? É a força de A maior que B, logo empuxo é a diferença dessas forças, tá? É o empuxo, que também é classificado como peso do líquido deslocado. Peso é massa vezes gravidade, massa do líquido deslocado. A gente sabe que densidade é massa sobre volume. Substitui a massa por densidade do líquido, volume do líquido deslocado, gravidade. Então, essa é a fórmula do empuxo. DVG é uma força que empurra devagarinho para cima, né? DVG, devagarinho para cima, tá? Ela é no líquido ao contrário, para cada ação ter uma reação, o empuxo está para baixo no líquido, no corpo está para cima. Essa densidade é quilograma metros cúbicos, o volume é metros cúbicos e a gravidade é metros por segundo. Normalmente a gente usa o G como 10. E aí acho o empuxo em newtons. Bem, eu tenho 3 casos particulares aqui, que são casos importantes da gente citar, né? O primeiro caso seria eu colocar esse recipiente, tá? E ele tiver a mesma densidade do líquido. E aonde eu colocar, sem encostar na parede, no fundo, onde eu deixar, ele vai ficar. Então, nesse caso, o empuxo é igual ao peso, tá? Peso do corpo. E aí a gente sabe que empuxo é igual a peso, empuxo é densidade do líquido, volume do líquido deslocado, gravidade. Como ele está totalmente submerso, o volume do líquido deslocado é o próprio volume do corpo. O que subiu é o próprio volume do corpo, tá? E aí, gravidade. E a gente sabe que peso é massa vezes gravidade do corpo, massa é densidade do corpo, volume do corpo. A gente sabe que a gente vai ter igualando essas situações, a gente vai encontrar que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. É empuxo. Vamos lembrar rapidinho para ver como é que é essa situação, que não está bem clara. Vou mostrar aqui. Bem, é empuxo. Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, gravidade. Peso, massa do corpo, peso, corpo, massa, corpo, gravidade. Densidade do corpo é massa do corpo, volume do corpo. Então, densidade do corpo, peso do corpo é densidade do corpo, volume do corpo, gravidade. Troquei isso aqui e aqui. Igualei, então, densidade do líquido, volume do líquido deslocado, gravidade. Densidade do corpo, volume do corpo, gravidade. Cortei o G,
Bem, o volume do líquido deslocado é o volume do corpo que está totalmente submerso. Então está aqui. Por isso que a densidade do líquido é igual ao do corpo. Tá? Agora imagina que eu tenho um corpo, né, que ele é mais denso que o líquido. Tá? Aí eu vou lá, coloco esse pilô e ele afunda dentro da piscina. Né? E aí quando ele afunda, o peso é maior que empuxo. Primeiro momento, a minha força resultante para baixo, igualzinho ao elevador. Então, peso menos empuxo igual a uma força resultante. Quando ele bate no fundo, ele entra em contato com uma superfície sólida, aparece a normal. Então, normal mais empuxo é igual ao peso, está em equilíbrio. Tá? Agora, vamos dizer que esse piloto seja oco lá dentro, tenha muito ar. Então, o ar é menos denso que a água, ele acaba empurrando. É a mesma coisa eu pegar, né, uma garrafa fechada com ar e a bola de futebol empurrar. Ela não vai ficar lá embaixo, ela vai subir. Então, nesse caso, o empuxo é maior que o peso, tá? Porque a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Então, minha força resultante é para cima, tá? Igual ao elevador, empuxo menos peso, igual a força resultante. Quando ele sobe, né, ele fica uma parte dentro, né? Essa parte dentro é que é o volume do líquido deslocado, tá? Então, meu empuxo, meu novo empuxo, que é menor do que o empuxo anterior. Por que ele é menor? Porque eu diminuí o volume do líquido deslocado, eu diminuí o empuxo. Essa redução do empuxo igualou com o peso, ele ficou boiando lá, tá? E aí, o meu empuxo é dVg, densidade do líquido, volume do líquido deslocado, gravidade. Meu peso do corpo é densidade do corpo, volume do corpo, gravidade. Cortei o G. Então, se eu tenho 1/3 dentro, a densidade do líquido é 3 vezes maior do que a do corpo. Se eu tenho metade dentro, né, do volume do líquido deslocado do corpo, a densidade do líquido é o dobro da densidade do corpo. Eu posso fazer uma relação entre as densidades, tá? Esses exercícios são pertinentes em provas de vestibular, é muito importante saber isso, tá? Essa relação entre as densidades e os volumes, tá? Quando o corpo está boiando. Por que que o barco, sendo de ferro, ele não afunda? Porque ele é oco, ele tem ar, né? Então, ele é todo por dentro, ele é oco e aí ele fica boiando por causa do ar, tá? Bem, espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço para todos.